Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Irmãos, eu vou deixar uma mensagem rapidinha para vocês. Hoje eu estava no quarto das minhas filhas, pesquisando algo. E enquanto eu pesquisava sobre esse texto da Bíblia, esse capítulo da Bíblia, Deus, Ele falou comigo. E eu queria deixar para vocês também meditarem e que Deus, assim como Ele falou comigo, Ele venha falar com vocês também, porque nós que pregamos a palavra do Senhor, nós costumamos a dizer que a palavra, antes de ir para quem está ouvindo, ela vem para a gente. E o texto é uma história muito conhecida, mas um texto que pelo menos eu até aqui não vi ninguém pregar em cima dele. Então, o texto vai se encontrar lá no livro de Esther, capítulo 4, versículo 10. E vai ser algo rápido, mas eu creio que o Espírito Santo vai bradar em seu coração e vai fazer com que você entenda o que o Senhor está querendo falar com você. Amém? E vai falar assim: Então, falou Esther a Hatá, mandou dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o do povo da província do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E nestes 30 dias não tenho sido chamada para ir com o rei. E fizeram a saber a Mardoqueu a palavra de Esther. Então nós sabemos da história, né, que Ramã ele fez ali, tramou algo para eliminar o povo israelita, o povo hebreu. E Mardoqueu fez a saber a Esther aquilo que estava sendo tramado, a preocupação que ele tinha, até porque Esther ele era do povo, né? E Esther foi como ela falou aqui, né? Como a Bíblia nos relata aqui no versículo 10, ela se preocupou porque era costume que quem fosse falar com o rei tinha que ter a permissão do rei para falar com ele. Não era de qualquer jeito. E que o Espírito Santo de Deus bradou no meu coração. Muitos têm vindo falar comigo de qualquer jeito. Muitos têm vindo falar comigo de qualquer jeito. Então, irmãos, Esther, para ir falar com o rei, porque aqui fala, né, ela já tinha 30 dias que não era chamada e ela era a rainha daquele povo. Ela teve que se preparar. Ela pede aqui no capítulo mais à frente, vai falar que versículo 16 vai falar assim: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, perecerei. Então, Esther, para falar com o rei mediante aquela causa, né, que a Mardoqueu tinha ali colocado nas mãos dela, ela teve que se preparar, ela teve que jejuar, ela teve que orar. Então, por que eu e você, para ir falar com o rei dos reis, nós temos nos apresentado de qualquer jeito? Por quê? Se naquele tempo aqui em Esther, ela teve que se preparar para falar com o rei, hoje em dia, no nosso tempo, para que a gente vá falar com um juiz, com um delegado, nós não podemos chegar de qualquer forma. Para você entrar dentro de um fórum para falar ali com o juiz, você não pode entrar de qualquer forma. Tem toda uma vestimenta, tem todo um comportamento. Por que eu e você, para falar com o Rei dos Reis, temos que falar de qualquer forma? Temos que nos apresentar de qualquer forma? Será que Deus ele tem se agradado disso?
Será que Deus ele tem se agradado desse seu comportamento, do meu comportamento, para falar com ele de qualquer forma? Como é que você acha que Deus ele tem visto isso lá de cima? Aí vocês podem até dizer, mas nós costumamos a falar, né? Vinde a mim da forma que você está. Sim, a palavra de Deus vai lá em Mateus, ela vai falar que vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Mas, irmãos, assim como Esther, que foi para fazer aquela petição, para colocar nas mãos do rei aquilo que ela queria depositar, aquilo que ela queria que o rei julgasse aquela causa, ela não foi de qualquer forma, ela se preparou, ela jejuou, ela orou, ela se adornou para falar com o rei. Por que nós temos que fazer diferente, sendo que o rei que a gente serve é maior do que o rei que é ser humano? É um rei que ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele cuida de mim, ele cuida de você, ele cuida da nossa família, ele nos dá livramento, ele responde às nossas orações. Mas por que eu e você temos que ir falar com ele de qualquer forma? O que custa para mim e para você? Nos preparar para falar com ele, nos adornar para falar com ele, para ir na casa dele. Muitas pessoas, em vez de colocar o seu melhor, a sua melhor roupa, fazer o seu melhor penteado, usar a sua melhor maquiagem, aqueles que usam, não, você faz isso tudo ou fazia isso tudo quando você estava no mundo. Você botava a melhor roupa, a melhor maquiagem, o melhor cabelo para ir para o show, para ir para um forró, para ir até mesmo para a escola, porque quando eu não era convertida, eu me maquiava toda para ir para a escola. Então, por que para ir para a presença do rei, para ir para a casa do rei, eu e você queremos ir de qualquer jeito? Por quê? Se você aceita um convite para louvar, você quer louvar ao Rei dos Reis de qualquer jeito. Você não faz uma preparação antes, você não jejua, você não ora para que Deus ele venha receber o seu louvor, para que ele venha receber a sua adoração. E outra coisa, você não pense que Deus também não está vendo, que muitas das vezes você tem recebido convites, aleluia, para pregar e para louvar, para se apresentar, para se aparecer para os outros. Ei, ele quer o verdadeiro adorador, aquele que adora ele em espírito e em verdade. Ele não quer apenas apresentação para os homens, ele quer que você o adore. O adore, que é o que importa. E se preparar antes, não é subir no púlpito de qualquer jeito. Quantas pessoas nós não vemos indo levar a palavra de qualquer jeito? Muitas das vezes pode até estar em pecado, pecando, achando que está ocultando. Pode sim, está ocultando sim dos homens, mas você não está ocultando do Rei dos Reis o seu pecado. E você está subindo no altar. Ei, irmão, ei, irmã. Antes de você ir se apresentar, se prepare. Se você está pecando, se você está fazendo alguma coisa errada, peça primeiro perdão a Ele. Vá orar, vá jejuar, vá clamar a Ele que Ele lhe perdoe antes de subir no altar. Não faça como muitos não, que sobem no altar de qualquer forma, que sobem no altar com a podridão. Você acha que não está chegando às narinas do Senhor o fedor da podridão dos seus pecados, o fedor da podridão das coisas que você tem feito escondido, achando que Deus não está vendo o que você está fazendo, não é? Se para Esther ir até a presença do rei, ela teve que se preparar. Se para eu e você ir num fórum e na presença do juiz, a gente tem que se preparar, a gente tem que olhar as nossas vestes. A gente tem que olhar as nossas vestes. A Bíblia vai falar que quando Jesus vier buscar a noiva, nós tenhamos que estar com a nossa veste limpa, alva como a neve. E você acha que você vai chegar para lá e vai apresentar as suas vestes de qualquer jeito para Deus, é? Você acha que Deus vai aceitar as suas vestes sujas? Você acha que Deus está aceitando a podridão que você está fazendo, escondendo da sua liderança, da sua igreja, da pessoa que você convive, é?
Ei, você está escondendo do ser humano, mas você não está escondendo do Rei dos Reis, não, viu? Então vá se limpar. E outra, igreja, não vamos deixar qualquer pessoa subir no altar que é santo. Muitas das vezes a gente convida, né? Convida alguém para louvar, para pregar, porque prega bonitinho, porque canta bonitinho. Então vamos convidar, porque vai atrair mais pessoas. Ei, Deus, ele não quer quantidade, não, ele quer qualidade. Ele quer que você preste atenção em quem você está colocando para pregar para ele, para adorar dizendo que é para ele, para pregar dizendo que é para ele. Muitas das vezes eu digo isso porque eu já passei por isso, de estar ali dentro da minha congregação e saber de coisas daquela pessoa que está ali pregando e abaixar somente a minha cabeça e fechar os meus olhos e dizer: Senhor, tem de misericórdia da vida dessas pessoas que não tá vendo, Senhor, que não sabem, Senhor, o que eu sei. Ah, Senhor, abre os olhos dessas pessoas. E é o que eu digo para você nessa noite. A oração que eu deixo para você nessa noite. Que Deus, ele venha abrir os seus olhos. Que Deus, ele venha abrir os olhos da sua liderança. E que você não venha querer se apresentar para o Rei dos Reis de qualquer forma. Se prepare. Se você receber um convite para louvar, ei, fez alguma coisa errada? Ah, irmã Jéssica, missionária Jéssica, eu não estou pecando, não. Ei, nós pecamos todos os dias, até nas pequenas coisas. Então peça primeiro perdão. Olha, Senhor, perdoa, Senhor, aquilo que eu fiz, que eu falei, que eu pensei nesse dia de hoje que não tenha sido do teu agrado. Senhor, o Senhor viu, né, que eu recebi o convite para te louvar. Senhor, me perdoa. Senhor, que o Senhor venha se fazer presente naquele ambiente. Senhor, que o Senhor venha receber a minha verdadeira adoração, porque está sendo para o Senhor, nem para os homens. E ali jejue, consagre, leia a palavra, nem que seja rapidinho de manhã, se você tiver tempo, porque eu também sou mãe, eu sei que muitas das vezes a gente está ali ocupada, corre atrás de criança, limpa a casa. Mas um instantinho que seja, um versículo que seja, leia e apresente a Deus. Você está indo ali na casa dele. E vá para você ver se não vai ser diferente. Ei, se você recebeu o convite para pregar e você brigou com a sua esposa ou com seu esposo em casa, peça perdão, faça as pazes antes de você receber o convite para subir em cima do altar. Brigada com a sua esposa em casa, brigada com seu filho, brigada com um parente. Vá primeiro se acertar com quem você tem, com o que você fez, para depois querer subir no altar de qualquer jeito. Porque para ir na presença do Rei dos Reis não pode ser de qualquer jeito. Porque se para o ser humano nós não podemos ir de qualquer jeito, por que você quer fazer para Deus de qualquer jeito? Hein? Por quê? Então que você venha colocar a mão na sua consciência. Porque, irmãos, Deus, ele bradou forte no meu coração quando eu li essa passagem. E eu dizendo: Senhor, Jesus, essa passagem é forte, Pai. Essa passagem é forte. E como eu falei, a passagem vem primeiro para mim. Eu disse: Senhor, me perdoa. Me perdoa se eu estou subindo no teu altar, Senhor, para louvar de qualquer jeito. Me perdoa se eu estou subindo no teu altar para ler uma passagem ou fazer uma pregação de qualquer jeito. Senhor, me perdoa. Jéssica, você está falando que está pecando? Ei, nós pecamos todos os dias. Eu não vou ser hipócrita, nós pecamos todos os dias. Até mesmo de você falar uma besteira, se estressar, falar uma besteira, porque nós que somos mulheres, a gente sabe que a gente se estressa mesmo, ainda mais quando tem criança, quando tem tanta responsabilidade em cima de você. E eu pedi perdão: Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Porque, irmãos, eu costumo dizer, eu não vou para a igreja para adorar, nem para pregar a palavra, para me mostrar para os homens, não. Eu quero que Deus, ele veja a minha verdadeira adoração a ele. O que importa é ele receber a minha adoração, ele receber a ministração. E através da minha adoração, através da ministração, que pessoas venham ser tocadas, venham ser curadas, venham ser libertas.
É isso que eu busco. E que seja isso também que você venha buscar. Não se apresentar para Deus de qualquer forma. Porque se para você ir num fórum, você tem que estar bem vestida, não pode chegar com uma sainha curta, um shortinho curto, porque você quer ir para a igreja com uma saia curta, com um short curto, porque você quer ir para a igreja com um vestido decoltado, com uma blusa decoltada, com uma saia tão grudada no seu corpo, definindo o seu corpo todo. Ei, cuidado com a lascívia, viu? Você pode estar fazendo um irmãozinho ou uma irmãzinha pecar. E você, homem, também cuidado com a roupa que você vai. Você pode estar usando uma calça coladinha demais, marcando seus órgãos, fazendo também uma serva do Senhor pecar. Porque nós não somos cegos, né? Eu e você não somos cegos. Então, não se apresente a Deus de qualquer forma. Amém?